Passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção: Fábio Silva. Apresentação: Eliel do Carmo. Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que bom, que alegria estarmos juntos nesta noite maravilhosa de quarta-feira. Mais uma equipe reunida. Que bom ter você também aqui nesta noite para mais um culto da Igreja Cristo em Casa, nesta noite maravilhosa. Deixa eu cumprimentar aqui a nossa equipe reunida para este culto desta quarta-feira. Quero com muita alegria, com muito prazer, dar boas-vindas, receber com muita alegria o querido pastor Davi Feijoli, da Igreja Verbo da Vida, em São Paulo, o mensageiro de Deus aos nossos corações, daqui a pouquinho no nosso Cristo em Casa. Pastor Davi Feijoli, seja bem-vindo aqui ao nosso Cristo em Casa. Boa noite, a paz do Senhor, meu irmão. A paz do Senhor Jesus, nosso querido Eliel do Carmo. Quero saudar também nosso querido Fábio Silva, Débora Lira. Uma alegria para nós estarmos aqui com os irmãos. Fábio Silva, meu irmão, que alegria também estar aqui ao seu lado mais uma noite. Boa noite, a paz do Senhor. Boa noite, Eliel, a paz do Senhor. Boa noite a você, amada irmã, você, amado irmão que nos acompanha em mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Débora Lira, que bom, Débora, ter você também aqui com a gente em mais uma noite do Cristo em Casa. A paz do Senhor, minha irmã querida. Eu cumprimento a amada Igreja Cristo em Casa com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Boa noite, Eliel do Carmo. Boa noite, Fábio Silva. Boa noite, Michel Camargo. E boa noite, pastor Davi Feijoli. Muito bem, vamos fazer essa oração, uma oração inicial aqui do nosso Cristo em Casa, juntamente com o pastor Davi Feijoli. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós apresentamos esse programa. Fala, ó Deus, aos corações, que através dessas ondas de rádio, Senhor, possa alcançar muitas vidas sedentas e uma boa terra, ó Deus, para a Tua palavra. Que tudo que falarmos aqui seja debaixo da direção do Teu Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir suas mãos. Eu também teria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem junto a mim. Olhar em seus olhos serenos e meigos, oh, como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo. Inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infindo. Ao ver as gravuras dos quadros pintados daquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na tela, porque é falsa a inspiração do pintor. Não creio no Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio no Cristo de
um dia também eu verei face a face, e assim eu creio pela minha aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Eu queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infinito. Ah, um dia também eu verei face a face, sim, eu verei face a face, e assim eu creio pela minha aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele Sara Farias, o rosto de Cristo. Coisa linda, né? Lindo louvor nesta noite maravilhosa de quarta-feira, logo após esse momento de oração com o querido pastor Davi Feijoli, que daqui a pouquinho vai estar partilhando a palavra de Deus com todos nós aqui no nosso Cristo em Casa e vai trazer pra gente a referência bíblica da mensagem desta noite. Eliel, hoje nós vamos estar falando sobre Marcos 6, versículo 54, na versão NVI, onde tudo começou em Jesus. Queremos cantar, vamos cantar, parabéns pra você. Nesta data querida, queremos cantar pra você. A gente esquecer do seu aniversário? Jamais. Você que está aniversariando nesse mês, você que completa mais um ano de vida hoje, sinta-se abraçado por toda a equipe da Rádio Melodia. Um abraço, companheiro, para você. A Débora Lira, vem cá. Traga aí o abraço, companheiro, para todos os aniversariantes de hoje e deste mês. Sim, Fábio, hoje eu tenho muitos abraços para distribuir aqui no culto da Igreja Cristo em Casa. Afinal de contas, os nossos lindos e lindas completam mais uma primavera, mais um ano de vida, e nós estamos aqui para isso, para celebrar, para parabenizar, felicitar e desejar toda sorte de bênçãos. Deisivaldo Felipe da Silva, parabéns, hein? Francisco Carlos dos Reis, Carlos Alessandro Ricardo, Jorge Werneck, Christian Regis Teixeira, Dalva da Silva de Oliveira, Liliane da Cruz Félix, Helenice Cândida Oliveira, Jorge Gomes de Oliveira Neto e Mariellen Bandeira Gomes. Para a meditação de todos vocês, eu trago um versículo que está em Eclesiastes 3:1. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. E a próxima canção é em sua homenagem.
És meu equilíbrio, só a sua voz pode silenciar o meu mar. Tempestades não compartilhadas que ninguém consegue escutar. Falta força em mim e mesmo assim orou por mim. Só confio em ti, estás comigo até o fim. És especialista em curar a alma dos que buscam o Senhor. Visitou meu quarto onde me escondia, do escuro me tirou. Faltou força em mim, mesmo assim orou por mim. Só confio em ti, estás comigo até o fim. Espírito Santo, transforma o meu pranto em risos de graça, canções de louvor. Mergulha em minha alma, faz mover as águas, transforma em bonança um mediador. Espírito Santo, transforma o meu pranto em risos de graça, canções de louvor. Mergulha em minha alma, faz mover as águas, transforma em bonança o mediador. Especialista em curar a alma dos que buscam no Senhor. Visitou meu quarto onde eu me escondia, do escuro me tirou. Faltou força em mim, mesmo assim orou por mim. Só confio em ti, estás comigo até o fim. Espírito Santo, transforma o meu pranto em risos de graça, canções de louvor. Mergulha em minha alma, faz mover as águas, transforma em bonança um mediador. Espírito Santo, transforma o meu pranto em risos de graça, canções de louvor. Mergulha em minha alma, faz mover as águas, transforma em bonança o mediador. A solidão só Cristo suportou. E hoje, se não fosse tua presença, já seria noite antes do sol se pôr. Cantem, cantem, cantem! Meu melhor amigo, Espírito Santo. A solidão só Cristo suportou. E hoje, se não fosse tua presença, já seria noite antes do sol se pôr. Já seria noite antes do sol se pôr. Já seria noite antes do sol se pôr. Oh, 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 Espírito Santo! Família Melodia, vamos dar as mãos nesse momento, mesmo que você não tenha nenhum pedido para fazer. Nós estaremos orando nesse momento pelos nossos irmãos e irmãs que precisam do nosso Senhor, independente se o seu pedido foi para o ar ou não, se o seu pedido chegou aqui através do Zap Zap da oração, não tem problema. Qualquer dificuldade, tribulação que você esteja passando, nós estaremos orando por você agora, tá bom, minha irmã?
Tá bom, meu irmão? Esse é um momento importante, um momento em que vamos orar confiando que o Senhor pode fazer todas as coisas de acordo com a vontade dele, e é por isso que vamos entregar nas mãos do nosso Deus o Júnior de Nilópolis e toda a família, Rosilene Carvalho de Oliveira de Barra Mansa, pastora Cris, André Melo Rocha de Comendador Soares, Nova Iguaçu, Cláudia de Saracuruna, Duque de Caxias, José Carlos de São Paulo, capital, ligado na melodia, pedindo oração pela esposa Maria Hélia e para todos os familiares, Jéssica Gonçalves Cunha Lourenço pedindo oração por toda a família também, e Hélida Cristina Júlio dos Santos pedindo oração por toda a família. Em Salmos capítulo 4, versículo 3 diz: saibam que o Senhor escolheu o piedoso, o Senhor ouvirá quando eu o invocar. O pastor Davi Feijoli estará orando por você. Senhor Jesus, nós colocamos esses pedidos, ó Deus, nas tuas mãos, ó Pai. Senhor, tu contempla, ó Deus, cada vida, cada pessoa que escreveu, Senhor, porque essa pessoa crê, Senhor, ela se levantou, ela teve fé, Senhor Deus. Agora, ó Deus, no nome de Jesus Cristo, nós não podemos, Senhor, mas que o teu Espírito Santo agora possa realizar a obra, Senhor Deus. Vai tocando, meu Deus, vai trazendo a resposta, Senhor, e pela fé no nome de Jesus, nós já te agradecemos e dizemos obrigado, Senhor, obrigado por resposta chegando, obrigado, ó Deus, por cada necessidade dessa sendo atendida, Pai, no nome maravilhoso de Jesus, assim nós te pedimos, Senhor. Amém. sobre o vale de ossos secos profetiza nova vida, santidade, abundância de verdade e alegria. Profetiza o amor, a pureza e o perdão, minha igreja. Profetiza que as muralhas, fortalezas do inimigo todas cairão, que os montes altos hão de se render. Profetiza em tua vida autoridade e poder.
Pois é, gente, deixa eu aproveitar aqui esse momento muito especial para a gente abraçar todos os motoristas de aplicativos, viu? Você que está acompanhando a gente todas as noites, receba aí o nosso abraço, o nosso carinho, todos os nossos taxistas também, rodando, né, pelas cidades. Que Deus esteja protegendo aí a sua vida, acampando os anjos dele ao redor deste carro, guardando, protegendo, viu, a sua entrada e a sua saída. Deixa eu aproveitar também para chamar você que acompanha o nosso Cristo em Casa há tantos anos, você que já foi abençoado pelo nosso Cristo em Casa. De que forma você foi abençoado? Você foi curado? Você recebeu uma bênção de porta de emprego aberta? O que Deus fez na sua vida através do nosso Cristo em Casa? Você pode contar aqui pra gente. Aliás, você pode compartilhar aqui com a gente e isso vai, sabe, ativar a fé de muita gente. Você pode mandar aí o seu testemunho aqui pra gente através do WhatsApp da oração, o nosso Zap da oração, que é o 99907 0097. Eu vou repetir daqui a pouquinho, tá bom? Para você poder anotar. Pode mandar mensagem de texto ou mensagem de voz. Você pode compartilhar também aqui com a sua voz, com a sua emoção, aquilo que Deus fez na sua vida através das orações, através da equipe da Igreja Cristo em Casa, através da nossa Igreja Cristo em Casa. Então fique à vontade. O número é esse aqui. É o Zap da oração, 99907 0097. Nós estamos aguardando o seu testemunho. Pois é, chegou então esse momento muito especial aqui do nosso Cristo em Casa. Vamos ouvir então a voz de Deus através da sua santa palavra. Eu quero convidar o querido pastor Davi Feijoli. O texto de hoje vai ser em Marcos 6, versículo 54, na versão NVI. Assim está escrito: logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus. Eles percorriam toda aquela região e levavam os doentes em macas para onde ouviam que ele estava. E aonde quer que ele fosse, povoados, cidades ou campos, levavam os doentes para as praças, suplicavam-lhe que pudessem pelo menos tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocavam eram curados. Imagine o quadro, imagine a cena quando levavam aqueles enfermos em macas, e eram macas simples, não como as macas hoje de hospitais, mas eram apenas duas hastes com uma lona, como temos visto, né, em filmes de guerra, e levavam esses enfermos, e o texto diz que todos os que tocavam nele eram curados. Sabe, queridos, hoje não é diferente. Quantas pessoas estão nessa situação? Nunca se falou tanto em doença como nós temos visto nesse tempo. Esse cenário ele não mudou. Talvez nos dias de hoje iríamos ver pessoas com cilindros de oxigênio, pessoas com sondas, pessoas moribundas, pessoas raquíticas. Sabe que a palavra enfermo ela deriva do latim infirmo, aquele que não está firme. E tem também a conotação e o significado de fraco. Mas o texto diz que quando tocavam na borda do manto de Jesus, todos eram curados, porque dele emanava poder, emanava virtude. Nós sabemos que Jesus foi batizado no Rio Jordão e o Espírito Santo veio sobre ele e ele saiu operando no poder do Espírito Santo. Jesus, sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus, mas esvaziou-se de sua glória, assumindo a forma de servo, andou no mesmo nível nosso. E ele, como homem, ele foi batizado. E o Espírito Santo veio sobre ele, ele saiu operando debaixo desse poder. Atos 10, 38 nos amplia bastante o que falamos, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Nós sabemos que no plano original de Deus não havia lugar para enfermidade, não havia lugar para maldição, não havia lugar para morte, não havia lugar para mentira, mas o homem pecou, irmãos, o homem escolheu pecar. E a Bíblia é bem clara quando diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E aquilo que o primeiro Adão, que era da terra, ele destruiu,
o segundo Adão, irmãos, que é do céu, Jesus. Ele veio nos reconciliar e nos reconectar com Deus. E tanto a salvação como a cura são frutos da nossa redenção em Cristo Jesus. O profeta Isaías, centenas de anos antes, ele viu o dia que o pecado seria perdoado e o enfermo seria curado. E Isaías 53, versículo 4 e 5, se você puder acompanhar comigo com a sua Bíblia, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Veja, enfermidades e dores são duas coisas separadas. Talvez você tenha uma dor, mas não necessariamente esteja enfermo. Cristo carregou ambas as coisas. E o texto continua: e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. E aqui aponta para a nossa salvação. A primeira parte fala das enfermidades. A segunda parte aponta para as transgressões, e aqui está a nossa salvação. E moído por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Sabe, as pisaduras, irmãos, não é no sentido das pegadas de Jesus, do pisar, não. As pisaduras são aquelas chicoteaduras nas costas de Jesus. Os irmãos que assistiram aquele filme Paixão de Cristo, quando aqueles soldados romanos tinham chicotes com filamentos de metal que dilaceravam as costas do precioso mestre, do nosso precioso mestre. Ali está a nossa cura. Nas costas de Jesus, pelas suas pisaduras, nós já fomos sarados. Davi também viu o dia que o pecado seria perdoado, as transgressões seriam perdoadas e os enfermos seriam curados. E no Salmo 103 está escrito: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Quais benefícios a Bíblia manda não nos esquecermos? Sabe, a Bíblia manda lembrarmos dos benefícios, e o texto continua dizendo os benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, salvação e cura. O trem do Evangelho desliza sobre dois trilhos paralelos, salvação e cura. Ele perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição e que te coroa de benignidade e de misericórdia. Então, irmãos, aquilo que começou em Jesus não ficou somente nele. Era ele andando em Jerusalém. Traziam-lhe cegos, traziam-lhe surdos, traziam-lhe inválidos, traziam-lhe loucos, traziam-lhe endemoniados. Uma vez trouxeram uma vil pecadora. E Jesus, o grande operador de milagres, disse: nem eu te condeno, vá e não peques mais. Este é o ministério do grande operador de milagres, Jesus. E a boa notícia é que ele está conosco, ele está com você aí agora, através do Espírito Santo. Ele falou: eu vou enviar outro igual a mim, o Espírito Santo. Sabe, irmãos, o Espírito Santo não é uma fumacinha, ele não é uma pombinha, mas ele é uma pessoa tal qual Jesus, e o poder dele vai te curar nesta hora. O poder dele, no nome de Jesus, vai tocar no teu corpo, repreendendo e restaurando, trazendo cura e restauração. E a palavra de Deus continua. Em Mateus 10, versículo 1, a versão King James atualizada, Jesus então ele transfere para os 12. Jesus, tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e males. Veja, novamente, irmãos, há uma diferença de doenças e males. Algumas versões dizem moléstias. Doenças e moléstias. Talvez você tenha uma moléstia, e eu estou falando apenas como um exemplo, aleatoriamente. Talvez um problema no joelho, quem sabe um órgão disfuncional, um problema no estômago, talvez um nervo comprimido. Jesus, ele também curava das moléstias, ele curava das doenças e curava das moléstias. E ele transferiu, ele transmitiu e impartiu esse poder para os 12 discípulos, para expulsar espíritos imundos também. Quantas pessoas sofrendo com espíritos imundos, oprimidas na mente, possuídas. Mas a Bíblia diz, irmãos, que o Filho de Deus para isto
o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Então Cristo triunfou sobre ele na cruz do Calvário. E ele deu esse poder e autoridade para os discípulos. E também em Lucas 10:1, e depois disso designou o Senhor ainda outros 70. Veja, ele transferiu para os 12, depois ele designou ainda outros 70, já havia mandado 70, enviou mais outros 70 e mandou-os adiante de sua face, de 2 em 2 a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Então não era ele somente andando em Jerusalém, curando os enfermos, pregando o evangelho e ensinando. Um terço do ministério de Jesus, irmãos, era curando os enfermos. A Bíblia diz que ele andava por toda parte, ensinando, pregando e curando. Mas não ficou somente nele, ele transferiu para os 12. Depois ele transferiu para outros 70. E agora chega a nossa vez, você e eu como igreja. Ele então imparte esse poder, ele então envia o Espírito Santo, ele então derrama desse poder. Em Atos 1:8, a versão ARA, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. E agora, queridos, ainda que todas as legiões de Roma tentassem prender Jesus de Nazaré, ainda que tentassem prender os discípulos, não era somente Jesus andando sobre a terra, não era somente os 12, não era somente 70, mas agora você e eu como igreja temos recebido desse poder. E voltando ao nosso texto base de Marcos 6,54, quando as pessoas tocavam na orla das vestes de Jesus, dele emanava o poder. Você lembra da mulher do fluxo de sangue, Marcos 5, versículo 25, é um texto muito conhecido e existem músicas sobre esse texto, existem quadros pintados sobre esse texto, existem encenações teatrais sobre esse texto da mulher do fluxo de sangue. É um texto realmente muito interessante, irmãos. Quando ela toca nas vestes de Jesus, ele fala: de mim saiu poder, de mim saiu virtude. Sabe, essa palavra poder, muitos irmãos conhecem, alguns irmãos conhecem, ela vem da palavra dunamis. A palavra dunamis, irmãos, daí vem a terminologia da palavra dinamite. Quando Jesus diz: de mim saiu poder, e quando as pessoas tocavam na orla das vestes deles e dele saía poder, ele é como se ele falasse: de mim saiu dunamis. Essa palavra aparece quando ele fala dunamis, guarde isso. E em Atos 1:8, nós lemos, aqui é Jesus que está falando: mas recebereis poder, dunamis. A palavra aparece de novo, ou seja, a mesma palavra, o mesmo poder, ele foi derramado sobre eu e você como igreja. Por isso nós podemos exercer a autoridade do nome de Jesus Cristo. Foi Jesus que falou: em meu nome vocês vão impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. O mesmo poder, sabe? O Espírito Santo não tem irmão gêmeo. O mesmo Espírito Santo que habitou em Jesus, o mesmo Espírito Santo que habitou nos 12, habitou nos 70, ele habita em cada um de nós. Você que nasceu da família de Deus, você que se tornou justiça de Deus, justificado em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo diz: não sabeis que sois templo do Espírito Santo. E eu creio que esse poder vai estar tocando no teu corpo, nesta hora, operando cura, algo tão necessário nesses dias. E continuando, irmãos, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E aqui começa a nossa história. Aqui começa a nossa história. E em Marcos 16:20, Jesus então, ele dá algumas instruções. Marcos 16, os irmãos conhecem: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem porém não crer será condenado a uma eternidade longe de Deus, condenado a um lugar que a Bíblia chama de inferno, sim, um inferno de fogo eterno. Tirar a doutrina do inferno da Bíblia e das pregações é tirar a vacina e deixar a doença, é tirar o farol e deixar com que os navios se arrebentem nos mares. Mas foi Jesus que falou sobre isso. E Jesus falou: aquele que crê e for batizado, o batismo para o arrependimento,
será salvo, quem não crer será condenado. E ele diz, e estes sinais seguirão aos que crerem. E ele dá uma lista de sinais, mas um sinal que eu quero me ater nessa hora está no versículo 18 de Marcos 16, a parte B. Em meu nome vocês imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. E o versículo 20 diz, e eles tendo partido, os discípulos pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Que promessa maravilhosa, irmãos, que maravilha sabermos que o mesmo Espírito Santo que operou em Jesus opera através de cada um de nós como igreja. Depois, em Atos 19:11, diz que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos e as enfermidades fugiam deles e os espíritos malignos saíam. Sabe, assim como a unção fluía através da orla das vestes de Jesus, fluía através daqueles panos, daqueles tecidos, isso também se reproduziu com o apóstolo Paulo. Não era Jesus mais de forma corpórea pisando nesse chão, andando no mesmo nível nosso, mas era ele sim, através do Espírito Santo. E o apóstolo não podia estar em todos os lugares, e aqueles panos então eram ministrados, irmãos. E há uma versão que diz que lenços e aventais tocados por eles eram levadas às pessoas enfermas, elas eram curadas de suas doenças, espíritos malignos as deixavam. Deus realizou muitos sinais e prodígios entre o povo através das mãos dos apóstolos. Era o poder do Espírito Santo. Não era o apóstolo Paulo em si, mas era o poder do Espírito Santo. Assim como a eletricidade é transmitida através de fios e semicondutores, né? Silício, chips e tudo. Da mesma forma, o poder do Espírito Santo, irmãos. O Espírito Santo é uma pessoa tal qual Jesus, mas o poder dele é transmitido, é transferido. Uma das formas é a imposição de mãos. E tudo começou em Jesus. E depois, também em Atos 5, quando fala da sombra de Pedro, ele após o derramamento do Espírito Santo, os mesmos milagres e sinais continuavam acontecendo, o mesmo procedimento, o mesmo comportamento. Veja em Atos 5,14, e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Veja, não era a sombra de Pedro necessariamente, mas era o poder do Espírito Santo. Imagina que se tivesse à noite, não tem nenhuma incisão de luz, não tem sombra, então Jesus não ia curar. Imagina que se fosse um dia nublado, não tem sombra, Jesus então não ia curar, o Espírito Santo não ia curar. Não era a sombra de Pedro necessariamente, mas era o poder do Espírito Santo, era o Espírito Santo que habitava em Pedro. Quem chegasse perto dele já sentia, era a atmosfera, o raio de atuação. Aonde ele chegasse, quem passasse perto dele já sentia a presença do Espírito Santo. E a boa notícia, irmãos, é que você e eu temos recebido desta graça. Eu creio que aonde você chegar, o lugar que você chegar, a atmosfera vai ser carregada com o poder de Deus. A unção que está sobre cada um de nós como igreja tem a capacidade de levantar uma pessoa que jaz numa cama, tem a capacidade de curar um deprimido, um abatido. Quantas pessoas em depressão, quantas pessoas com pensamentos de desânimo, quantas pessoas em luto, sabe? Isaías 61 fala que do óleo de alegria, para dizer aos que estão de luto em Sião, que ele daria uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto. Que esse óleo de alegria possa curar também esse luto, curar essa tristeza, curar esta angústia. Então não era a sombra de Pedro, mas era o Espírito Santo que habitava em Pedro e que habita em nós. E esse poder
vai vivificar cada célula, cada fibra, cada músculo, cada osso, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Então, queridos, não foi uma boa ideia que alguém teve. Vamos orar por cura, vamos, no nome de Jesus, orar por cura. Não, começou nele. Tudo começou em Jesus. Ele transferiu para os 12, transferiu para os 70, transferiu para a igreja. No dia de Pentecostes veio o poder de Deus, veio o derramar do Espírito Santo. Foi profetizado centenas de anos antes. E hoje opera através das nossas vidas. Pessoas comuns, pense nisso, queridos, mas quando temos o Espírito Santo, não somos mais pessoas comuns, mas esse poder, ele tem a capacidade de impactar vidas. E depois continuou através dos apóstolos. Filipe parou Samaria e as pessoas extasiadas ouviam e viam os sinais que ele fazia. Que esse poder, nesta hora, possa tocar todo o seu ser, cada parte do seu ser, e que haja cura, que haja transformação, que haja libertação. Jesus falou: as palavras que eu vos tenho falado são espírito e vida. Esta palavra não é apenas papel e tinta, não é apenas pixels na tela de um celular, mas Hebreus 4,12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Só até aqui. Que essa palavra possa impactar a tua vida. E eu creio que esta unção, a mesma unção que fluiu das vestes de Jesus quando levavam esses enfermos em macas e todos eram curados, eu creio que esse poder vai tocar a tua vida agora, no nome de Jesus. E eu quero também nessa hora dar a oportunidade a você, de você confessar a Cristo no teu coração. Quem poderá ser salvo, irmão Davi? A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Que você possa nessa hora abrir o seu coração para Jesus, entregue a sua vida a Jesus. A Bíblia diz: se hoje ouvirdes a voz do Espírito, não endureçais os vossos corações. Que você ore agora no íntimo do seu ser e ore comigo agora: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti, Senhor. Entra, ó Deus, na minha vida, perdoa os meus pecados, salva-me, Senhor. Eu reconheço que sou um pecador irremediavelmente perdido, mas em Ti, Senhor, não há mais condenação. E agora, Pai, no nome de Jesus Cristo, escreve meu nome no livro da vida, perdoa-me. Eu estou disposto a deixar todo o embaraço e prosseguir rumo ao lugar que Tu tens reservado para mim, em o nome de Jesus. Amém. Você que fez essa oração pela primeira vez, eu tenho uma boa notícia para você. A Bíblia diz que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, em nome de Jesus. O Senhor não abandona os que esperam nele, suas mãos estão abertas para abençoar. Ele sempre socorre os que clamam. Só recebe quem pede, só acha quem procura. O que bate vê as portas se abrirem, e na hora certa o milagre vem. Se você precisa de um milagre, Deus tem. Deus tem um milagre certo na hora certa pra você também. Deus tem um motivo certo pra cuidar da tua vida como ninguém. Estou falando de alguém que te ama, alguém que te chama. Se você precisa de um milagre, então vem. O milagre que
você precisa, Deus tem. Só recebe quem pede, só acha quem procura. O que bate vê as portas se abrirem. E na hora certa, o milagre vem. Se você precisa de um milagre, Deus tem. Deus tem um milagre certo, na hora certa, pra você também. Deus tem um motivo certo pra cuidar da tua vida como ninguém. Estou falando de alguém que te ama, alguém que te chama. Se você precisa de um milagre, então vem. O milagre que você precisa, Deus tem. Direção, solução, olha meu irmão, Deus quer te ajudar a chegar do outro lado. Mesmo que as circunstâncias digam não e o fardo esteja muito pesado, não desista, insista, meu irmão. Siga em frente em direção ao seu alvo, porque Deus não tem limite, o seu amor não tem limites também. Se você precisa de um milagre, Deus tem um milagre certo, na hora certa, pra você também. Deus tem um motivo certo pra cuidar da tua vida como ninguém. Estou falando de alguém que te ama, alguém que te chama. Se você precisa de um milagre, então vem. O milagre que você precisa, Deus tem. Se você precisa de um milagre, então vem. O milagre que você precisa, Deus tem. E com este lindo louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de quarta-feira, agradecendo a você o carinho, muito obrigado pela valiosa companhia, mais um grande culto para a glória de Deus. Deixa eu agradecer também a nossa equipe reunida nesta noite, agradecer meu querido pastor Davi Feijoli, da Igreja Verbo da Vida, São Paulo. Obrigado, meu irmão, pela presença aqui no nosso Cristo em Casa. Um grande abraço, até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. O irmão vai estar impetrando a bênção apostólica daqui a pouquinho. Fábio Silva, muito obrigado mais uma vez. Débora Lira, muito obrigado. Michel Camargo, muito obrigado, irmão. E a você, uma noite muito especial, que Deus te abençoe. Pastor Davi Feijoli vai impetrar a bênção apostólica e com esta bênção fica o nosso boa noite e o convite. Amanhã, às 10 da noite, juntos, mais uma vez, em mais um Cristo em Casa. Que a graça do Senhor Jesus, as doces e divinas consolações do Espírito Santo, seja com todos os salvos espalhados pela face da terra, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém.